Olá, está começando outro Café Pensamento, programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos a presença da professora Lídice Meyer Pinto Ribeiro, da pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos discutir a questão da religiosidade na contemporaneidade. Professora, como é que se dá o fenômeno religioso na nossa contemporaneidade? Ok. Bom, primeiramente, Paulo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Café Pensamento. E o que a gente pode dizer da contemporaneidade, da religiosidade na contemporaneidade é que, apesar de tantas pessoas que julgam que isso seria algo estranho na pós-modernidade, pelo contrário, a religiosidade tem se tornado cada vez mais frequente e mais buscada por todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Isso é um fenômeno bem interessante mesmo de ser estudado. Professora, o que está voltado, né, à pós-graduação aqui no Mackenzie, né, nessa área das ciências da religião? Né? O que o grupo tem trabalhado? Certo. Tem pesquisado? Bom, nós temos duas linhas de pesquisas principais. Uma linha de pesquisa que trabalha principalmente com o protestantismo, já que estamos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, então o protestantismo histórico e toda a questão histórica, desenvolvimento do protestantismo no Brasil. E outra linha de pesquisa que trabalha mais com campos religiosos em geral, trabalhando com antropologia, sociologia, psicologia, com todas as interfaces que conseguem estudar, então, o fenômeno da religião. E nesse aspecto, a senhora tem trabalhado mais o quê? Ou seja, as suas pesquisas estão voltadas para que área? Bom, eu faço parte, coordeno um grupo de pesquisa chamado Núcleo das Manifestações Religiosas no Brasil, e com isso trabalhamos diversas manifestações religiosas, mas o foco principal do meu trabalho tem sido com o protestantismo rural, que se manifesta nas regiões rurais do Brasil, no chamado Cinturão Caipira de Antônio Cândido, né, que seria a Paulistânia, mas também toda a parte de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o que exatamente, o que seria esse protestantismo rural? Qual é a sua origem histórica? Como começou? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou muito ainda numa visão de um protestantismo, no sentido mais calvinista, que tem aqui a origem da nossa instituição, que é o Mackenzie, que é voltada aqui para a cidade de São Paulo, né? E quando se fala desse protestantismo rural, me causa um certo estranhamento. Como é que é isso? Como é que se deu esse fenômeno? Realmente são dois fenômenos completamente diferentes, apesar de terem algumas interconexões, né? O fenômeno do protestantismo que se envolveu no mundo urbano e o fenômeno do protestantismo que se envolveu no mundo rural. A gente tem realmente uma dualidade aqui. O que acontece, na verdade? Esse protestantismo rural, que é, na verdade, uma denominação que eu mesmo cunhei há alguns anos atrás e tem sido estudado já com outros alunos posteriores, já de mestrado, até mesmo doutorado, acontece da seguinte maneira: quando o protestantismo chega nesses lugares de colonização caipira brasileira, onde você já tem toda uma cultura eivada de um catolicismo rústico, embora sem a presença de um líder católico, sem a presença de um padre oficial, sem a presença de uma capela oficial, mas apenas com as questões dos costumes mesmo, folclóricos, podemos chamar assim, existentes já de benzedeiras, mesmo as assombrações, visagens, crenças diversas que vieram com todos os nossos imigrantes, principalmente de Portugal. Quando o protestantismo chega no século XVIII, XIX, nesses locais, o que acaba acontecendo? Ele não elimina a presença de toda essa folclore, todas essas crenças brasileiras, de raiz brasileira nossa, mas pelo contrário, ele simplesmente se amálgama, se mistura com essas crenças. Então surge um novo protestantismo, um protestantismo que não desconsidera certas práticas que aqui no mundo urbano seriam consideradas supersticiosas ou até mesmo demoníacas. Professora, a senhora acabou de lançar o seu doutorado chamado Protestantismo Rural, Magia e Religião Convivendo pela Fé. Isso. Né? Podia falar um pouco desse seu doutorado?
Esse texto, na verdade, é um texto que já está pronto já há alguns anos. Ele foi defendido, um doutorado defendido em 2005, então ele até estava tardando bem a ser lançado no mercado. Mas o interessante é que, apesar disso, desse texto não ter sido lançado até o momento, até este ano, né, como livro, ele estava disponível nas bibliotecas, em uma forma de tese. E o que acontecia é que muitos alunos, então, de diversos lugares do Brasil, consultavam essa tese e a utilizavam como fonte bibliográfica. Uhum. E, sendo assim, até no final deste livro, você vai ter uma listagem de outros trabalhos realizados também pelo time rural, onde encontraram também elementos semelhantes aos que eu tenho encontrado também nessa região toda esse cinturão caipira mais próximo da gente aqui. E por isso foi necessário publicar, claro, porque o povo já estava precisando, digamos assim, os alunos já estavam necessitando de um material onde tivesse um acesso mais facilitado. Mas como é que fica essa questão dessa relação, né? Só para aprofundar um pouco, entre magia e religião? Porque quando a gente fala de protestantismo, geralmente há uma certa, digamos assim, uma antítese em relação a essa magia. Como é que é isso? Bom, desde o início dos primeiros estudos de protestantismo, que a gente vê com Max Weber, sempre se define o quê? Que o protestantismo desmagifica o mundo, né? Ele realmente elimina toda a possibilidade de magia e de racionaliza o mundo, é uma questão de racionalização, exatamente. Isso é o que a gente vê no protestantismo urbano. Ah, ok. Então, o que acontece? Quando um protestantismo urbano chega numa cidade como São Paulo e vai com o Rio de Janeiro, onde tudo começou, o presbiterianismo, por exemplo, o que acontece? Já existe um catolicismo implantado, que é considerado uma religião mágica, nesse sentido de várias crenças com o sobrenatural. E o protestantismo, então, se coloca como se fosse uma religião de confronto, criando realmente uma teogonia de confronto. No mundo rural, por não existir a presença oficial da Igreja Católica, não houve a necessidade desse confronto. Ah, ok. E é por isso que a magia pôde se relacionar com todas as outras crenças que vinham do protestantismo e criar essa espécie de uma simbiose, onde uma não se sobrepõe à outra, mas elas se complementam. Tá. Então, nesse aspecto, não houve, digamos, um confronto forte entre protestantismo, no caso catolicismo, como houve nos centros urbanos? Não, no mundo rural isso não aconteceu. Em alguns lugares, isso eu vou dizer para você que aconteceram sim, né? Não é uma questão, uma regra geral, mas no século XIX, realmente isso ainda não tinha como acontecer, porque o catolicismo não tinha ainda se implantado totalmente nas regiões. O que acontecia eram alguns fazendeiros que tinham suas devoções, construíam sua capela e, esporadicamente, algum padre passeava por todos esses lugares fazendo então, as cerimônias, todos os casamentos, todos os batizados, tudo eram feitos de uma vez só. Mas não tinha alguém que estava todo domingo lá fazendo então um controle maior sobre a crença. E como é que foi esse movimento do protestantismo? Ou seja, quem começou a implantar o protestantismo nessas áreas rurais? Como é que foi esse movimento? Ok. Tiveram vários missionários que foram capazes, digamos assim, os primeiros a implantar essa situação toda, né? O mais comum e conhecido de todos, teve Mackenzie já falava bastante dele, foi José Manuel da Conceição, né? Que entra para Sorocaba, Brotas, toda essa região interior de São Paulo. Mas tivemos outros também missionários do mesmo período que vão sim, entrar para Minas Gerais, para Goiás. Eles eram presbiterianos ou não? Principalmente presbiterianos, porque a Igreja Presbiteriana foi a primeira a começar essa ida para o interior. Mas também tivemos metodistas que fizeram isso também. Professora, eu queria continuar essa nossa conversa no próximo bloco. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é?
Mas mesmo assim, houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo? Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios, a estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo na verdade foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Lídice Meyer. Professora, nós estamos falando a respeito, no bloco anterior, sobre essa ida do protestantismo ou de missionários protestantes para o interior, e aqui principalmente o interior de São Paulo. Uhum. Hoje, como é que está esse protestantismo rural? Podemos falar de hoje de um protestantismo rural? Sim, ele ainda existe, sim. Ele ainda existe, principalmente nessas regiões onde ainda podemos ter todo esse desenvolvimento rural. O que seria isto, né? Uma economia de subsistência ainda agrícola, uma relação de parentesco muito forte também, noção de localidade muito forte, onde você ainda
tem uma circunscrição da atuação da igreja protestante, principalmente presbiterianos, que foram os primeiros a ser implantados, muito forte, de forma que nesses bairros rurais, onde existe a implantação do protestantismo, igreja presbiteriana, por volta de 1900, um pouco antes disso, o que acaba acontecendo? Esses locais não permitem a entrada de outras igrejas, não só a igreja católica, como mesmo igrejas pentecostais também não existem nesses bairros. Então isso acaba se transformando uma hegemonia muito grande daquela mesma crença que se mantém anos e anos a fio. Então são séculos que se permanecem da mesma forma de crença e de vida, podemos chamar assim. E não há um confronto entre esse protestantismo rural de identidade presbiteriana com um protestantismo presbiteriano urbano? Deve ter um choque aí, não? Boa pergunta. Essa realmente é uma questão muito complicada. Por quê? A igreja presbiteriana ela funciona com forma de concílios, então existem algumas reuniões periódicas entre várias igrejas da mesma região, chamadas de presbitérios e posteriores de sínodos, num âmbito maior. E o que acontece? Claro, nessas reuniões, membros das igrejas rurais vão se encontrar com membros de igrejas urbanas. Mas existem questões que ligam esses dois tipos de igreja, né? Questões que são, digamos assim, difíceis de serem alteradas. Essas questões vão continuar e vão ligar e unificar essas igrejas. E sobre essas questões que são tratadas nessas reuniões. É claro, por exemplo, numa reunião de presbitério, de igrejas presbiterianas, né, no caso, várias igrejas que se reúnem para tratar de assuntos jurídicos e outros problemas, não vão se trazer o lobisomem para assistir à reunião, por exemplo. Claro. O lobisomem fica no mundo rural. Tá. Mas o lobisomem, no dia de domingo normal, ele assiste às reuniões. Por que não? Claro. Afinal de contas, desde que ele não esteja transformado em lobisomem, esteja em forma humana, ele pode assistir o culto. Tá. Mas ele não participaria de uma reunião. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que alguns temas são muito particularizados e são tratados apenas naquele mundo rural, apenas dentro do bairro rural, dentro da igreja do mundo rural. Se forem levados a uma discussão dentro de uma esfera maior, de um presbitério, de um sínodo, com certeza não seriam mal interpretados, seriam vistos como superstições, claro. Seriam vistos até mesmo como algumas influências demoníacas. E por isso são colocados particularizados no mundo de lado, deles. Né? Exato. Até porque iria, digamos assim, entrar no cerne da questão do presbiterianismo, que é justamente essa negação da magia. Claro. Né? Tá? Agora, professora... As benzeduras, tudo isso fica no mundo rural. Por favor, não são trazidos para o mundo urbano. Outra coisa, professora, que eu queria que a senhora falasse um pouco do seu outro livro, que é Os Mansos Herdarão a Terra. Sim. Esse livro é produzido pela editora Mackenzie, né, um estudo etnobotânico do mundo rural protestante também, e onde é o início de uma pesquisa do uso das plantas pelos protestantes. Porque o que acontece? Existem muitas pesquisas sobre o uso de plantas medicinais e alucinógenas e tudo isso no lado indígena, do lado também das religiões afro-brasileiras, mas não do lado protestante. Ah, que interessante. Então, esse primeiro livro, é um livro editado um pouco antes, ele trabalha justamente sobre o uso das plantas por comunidades rurais protestantes. Então, como é que acontece isso? Como é que é feito? Qual planta que eu posso fazer para uma benzedura, por exemplo, dentro do mundo protestante? Que planta é utilizada para uma cura de picada de cobra ou para cura de gripe ou qualquer outra questão mais simples, mais comum, como também outras plantas, como plantas tintoriais, para tratamento de roupa, plantas para alimentação alternativa e várias outras coisas, mas no mundo camponês protestante. Professora, mudando um pouco de assunto, eu queria saber da senhora, desde o final dos anos 70 para cá, os movimentos neopentecostais têm crescido muito, né, no nosso país. Como que as denominações religiosas protestantes histórico-tradicionais lidam com isso, né? Lidam justamente com esse discurso neopentecostal, principalmente, muitas das vezes, um discurso de uma teologia, digamos assim, da riqueza, né? Da prosperidade. Certo. Como que a senhora vê isso? A senhora como pesquisadora aí das áreas da religião.
Paulo, são épocas diferentes. Quando tudo isso começou realmente, no final da década de 70, 80, né, crescendo, com o aniversário do Reino de Deus e tudo mais aparecendo, o que começa a acontecer? Inicialmente, um confronto muito forte. As igrejas tradicionais vão reagir como se demonizando essas igrejas. Mas com o passar do tempo e com a transformação também dessas igrejas, com o surgimento de novas possibilidades, novas igrejas que também trabalham com a teologia da prosperidade, como Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra, que trazem um louvor muito forte também, com essa questão de música, conjuntos e tudo mais, houve uma aproximação, principalmente através do público jovem. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes as teologias que são colocadas para essas igrejas neopentecostais, chamadas neopentecostais, estão adentrando dentro das igrejas tradicionais através dos cânticos, através da música. E você não tem ainda mais tão essa demonização que existia anteriormente. No início. Hoje já acontece, não, em alguns momentos até uma certa aceitação, em alguns momentos isso está se tornando uma espécie também de mistura teológica em algumas igrejas. Tem se percebido. Em que aspecto essa mistura teológica? Começando a penetrar ideias como teologia da libertação, teologia da prosperidade, como, por exemplo, essa ideia de que Deus tenha uma certa obrigação de conceder bênçãos ao fiel, desde que esse fiel também tenha uma certa fidelidade a Deus. Sim, você observa muito isso em certos cânticos, em certas músicas do neopentecostalismo, que tem se trazido sempre para igrejas tradicionais. E sem o devido cuidado, digamos assim, do pastor, daquele que é o líder do grupo, isso acaba penetrando e acaba trazendo transformação na doutrina, transformação na crença. Mas não há o perigo de... claro, né, não é questão simplesmente de negar uma teologia vinculada à riqueza, mas isso não pode trazer consequências nas ações das pessoas religiosas, só verem religião como riqueza e esquecer justamente dos fundamentos religiosos, morais, do seu dever para com Deus, nesse sentido de, olha, eu então só estou agindo, só estou agindo com o outro, só estou agindo no mundo por causa de riquezas. Como é que a senhora vê isso? Não podemos generalizar. Existem vários tipos de religião, você me falou de religiões tradicionais, neopentecostais, né? Você vai ter várias outras religiões dentro do nosso universo brasileiro que, pelo contrário, têm um fundamento ético muito forte e que não negam completamente toda essa questão da riqueza. Outras, talvez, deixem isso acontecer de forma mais fácil. Então, isso tudo vai depender. Podemos dizer que, hoje em dia, no mercado brasileiro, temos uma ampla oferta de tipos de religião e cabe a cada um que quer se filiar a alguma religião dessa, buscar aquela que se enquadre melhor ao seu pensamento. Infelizmente, essa é o que tem acontecido mesmo. Cada um busca a religião que se enquadra melhor a si. Claro. E não ele tenta se modificar para ser melhor dentro da religião, é o contrário. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Paulo, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com você. E gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius.
Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Minha dica de livro de hoje é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. O livro conta a história de um pescador que vive em Cuba. É exatamente o mesmo cenário que o Hemingway escreveu o livro. Esse livro ele deu ao autor o Prêmio Nobel de Literatura de 54, ele é um clássico. E eu indico, além por ser um clássico, claro, é porque ele mostra a superação de um pescador que passa 84 dias no mar, sem pescar nada, e depois ele volta para o mar sem nenhum ajudante e fica à deriva e acaba pescando um peixe que aqui a gente chama do peixe espadachim, né? E ele acaba amarrando no barco para trazer para a ilha, só que durante o trajeto entre alto mar e a ilha, ele acaba sendo atacado por tubarões e ele passa toda essa dificuldade em relação... E ele chega na ilha achando que não pescou nada, quando ele acaba tendo pego o maior peixe que a ilha já viu.